Galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, família! Aqui é o canal do Medeiros, onde você pode ficar à vontade e chegar mais pra gente conversar um pouquinho sobre o Botafogo, tá? Peço pra você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo e é isso. Sempre naquele mesmo ritmo, né? De notícias rápidas, sem enrolações, onde a gente dá informação, também dá um pouquinho de opinião, sempre bom a gente opinar bastante, né? E hoje foi dia de ir ao estádio Newton Santos, uma tarde muito proveitosa, onde teve a apresentação oficial do nosso atacante Luiz Henrique, o nosso cria está de volta. Tive a oportunidade de fazer uma pergunta na coletiva, vou colocar o vídeo para vocês no final desse vídeo aqui do canal do Medeiros, mas eu quero usar esse vídeo aqui não só para falar da coletiva do Luiz Henrique, mas também para falar sobre alguns assuntos que a gente conversa com uma pessoa aqui, outra pessoa ali, né? A gente está lá no estádio Newton Santos, perto de diretores do Botafogo, perto de John Textor, que hoje estava lá presente, e a gente aproveita para poder pegar uma informaçãozinha ali, outra aqui. E eu tive a oportunidade também de fazer uma pergunta para o Textor, sócio proprietário do Botafogo. Perguntei sobre o Tiquinho Soares, camisa 9, que o Botafogo está aí atrás no mercado para ser o seu novo reforço, né? O meu amigo Brownie Fogo, o Daniel Brownie, fez a pergunta sobre o Orreda e também sobre o Matheus Pereira. Vou aproveitar essa boa pergunta do Brownie para a gente falar um pouquinho aqui sobre isso também. E vamos começar falando sobre o Luiz Henrique, ele que já está relacionado para o jogo de amanhã, vai vestir a camisa 99 do Botafogo e deve entrar no segundo tempo da partida. Ele mesmo confessou que não está 100% fisicamente, então deve entrar no segundo tempo ali, questão de 20 a 25 minutos, no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense, tá? Falou sobre diversas coisas, eu aproveitei para perguntar a ele sobre qual posição que ele se sente mais à vontade, jogando de ponta esquerda, de ponta direita. Ele disse que joga nas duas, mas se tiver que preferir, ele prefere a ponta esquerda. Então é sempre bom a gente ouvir a preferência do atleta, né, do jogador. O vídeo no final desse vídeo aqui do canal do Medeiros. Deixa eu passar para um outro assunto, Orreda. O Textor falou hoje sobre o argentino do Godoy Cruz que o Botafogo está negociando. O Botafogo, todo mundo já sabe que já acertou salários com ele, né? O Godoy Cruz, o Botafogo já tinha chegado já ao valor que o Godoy Cruz tinha pedido, então o Botafogo esperava que o Godoy Cruz fosse ceder o jogador, né? Já que os dois combinaram um valor, o Botafogo chegou nesse valor, o óbvio seria o Godoy Cruz ceder. Mas o Godoy Cruz está cozinhando o Botafogo, porque não quer perder o seu principal astro, que é o Martim Orreda, o atual craque do time. Então, o John Textor, que me pareceu hoje ser muito mais cauteloso no que ele ia falar, isso claramente foi uma mudança no estilo do John Textor. Se fosse no início, ele estaria falando um monte de coisa, hoje ele foi muito mais cauteloso, tomou muito mais cuidado com as palavras, né? E nessa questão do Orreda eu senti isso. Eu senti que ele quis falar um pouquinho de uma forma cautelosa, mas realmente está algo muito avançado. O Botafogo está esperando só o ok do Godoy Cruz, né? Tinha uma reunião marcada, parece que essa reunião foi desmarcada pelo Godoy Cruz. Então assim, o que está acontecendo? O Godoy Cruz está cozinhando o Botafogo um pouco, alguns dias, para ver se fica mais algum tempo aí com o Martim Orreda, que é o craque do time lá. Mas o Botafogo está pressionando, o próprio Martim Orreda está pressionando, porque ele já externou a sua vontade de vir jogar no Botafogo, e essa definição deve acontecer, cara, no máximo a próxima semana, cara. Não tem como esticar muito mais do que isso. Só que o Botafogo hoje, ele tá com medo de fazer o seguinte: vá lá, dá um ultimato no Godoy Cruz. Olha só, resolve hoje. Hoje, acabou. Sim ou não? O Godoy Cruz pode muito bem falar o seguinte: beleza, tu quer que eu resolva hoje? Tá bom, então não quero. Pode desfazer aí o nosso acordo, que a gente tinha acordado aí, pode desfazer, não quero. Então o Botafogo tá meio que sem ação nesse momento. Porque o valor que o Botafogo ofereceu pro Godoy Cruz, que os dois tinham combinado, não é um valor da multa rescisória. É um valor que foi combinado, um valor de acordo ali de cavalheiros. Então o Botafogo nesse momento está com um pouco de cautela, porque o Botafogo já fez tudo que podia e está esperando só uma ligação do Godoy Cruz dizendo: beleza, olha só, vou cumprir com o que a gente combinou, o Martim Orreda está viajando para o Brasil. Então o Botafogo nesse momento está de mãos atadas esperando e tentando contato o tempo inteiro com o Godoy Cruz, falando: e aí, vambora, né? E aí, me responde, o cara pode vir,
É o que o Botafogo está fazendo nesse momento. Mas o Botafogo não pode chegar botando pau na mesa, né? Como é o ditado popular, né? O Botafogo pode tomar uma negativa se fizer isso. Então, essa é a situação do Orreda hoje, mais atualizada. Matheus Pereira é uma situação diferente do Orreda, porque o Botafogo não consegue contato com o Al Hilal. O contato com o time árabe é muito ruim, né? Então, só vai acontecer o Matheus Pereira no Botafogo se, por um acaso, o Matheus Pereira conseguir a liberação do time árabe. O Botafogo com o time árabe não consegue conversar. O Al Hilal não quer conversa com o Botafogo. O Al Hilal acabou de comprar ele do West Bromwich, da Inglaterra, por 18 milhões de libras. E aí o Al Hilal fala, não quero conversa com o Botafogo, não. Vai me pagar 20 milhões de libras, que é o valor de mercado dele hoje? Não vai. Então não quero conversa contigo. Não quero emprestar, não quero nada. Essa é a posição hoje do Al Hilal. Então o Botafogo acertou salários, acertou tudo com o Matheus Pereira, mas o Botafogo não consegue avançar nas negociações com o Al Hilal. O que precisa acontecer hoje para o Matheus Pereira vir para o Botafogo? O Matheus Pereira precisa conseguir conversar lá com o Sheik, com o Al Hilal, com todo mundo e conseguir a liberação dele. Tem que ser através do Matheus Pereira e do seu empresário, porque o Al Hilal não quer conversar com o Botafogo. Então o Botafogo, nessa situação do Matheus Pereira, trata como muito difícil por conta disso. A situação do Orreda, não. A situação do Orreda, o Botafogo realmente está muito próximo, O certo já era ele tá vindo viajar para o Brasil, o Botafogo tá até cauteloso porque cumpriu com tudo, igual eu disse com vocês agora há pouco. Já era para ele estar viajando para o Brasil, mas o Godoy Cruz está cozinhando o Botafogo, mas realmente está muito próximo. Agora, a questão do Matheus Pereira, o Botafogo trata com um pouco de pessimismo, com total razão, na minha opinião, porque não tem conversa com os caras. Como é que você vai ter otimismo numa coisa que você não consegue conversar, né? Então, a questão do Matheus Pereira é essa, a gente tem que ser bem realista, é um pouco mais difícil. Terceiro ponto, essa foi minha pergunta sobre o Tiquinho Soares, jogador do Olympiacos, titular do Olympiacos da Grécia, e o Textor me respondeu o seguinte: eu não acho que hoje seja o melhor momento falar do Tiquinho Soares, porque ele está jogando uma final, praticamente uma final na Pré-Champions. O que está acontecendo? Eu consegui esmiuçar um pouquinho essa situação. O Botafogo entrou em contato com o Tiquinho Soares, falando que queria contar com o futebol dele no Botafogo, apresentou o projeto para ele. Ele gostou muito do projeto do Botafogo, se interessou em vir jogar aqui no Brasil, que é um local onde ele não teve oportunidade de jogar em times grandes, né? Então ele se interessou em vir para o Botafogo. Porém, ele é titular no Olympiacos, que está jogando a pré-Champions, que como se fosse uma pré-Libertadores aqui na América do Sul. A primeira eliminatória, o Olympiacos já passou. O Olympiacos está na segunda eliminatória da pré-Champions. Depois dessas segunda eliminatórias, são as fases de grupos da Champions. E o primeiro jogo foi contra o Maccabi Haifa, de Israel. Tá? Primeiro jogo 1-1 lá em Israel. Vai ter o segundo jogo na semana que vem, que vai definir a vida do Olympiacos, se vai para a Champions League ou não. Então é uma final, é um jogo muito importante em que o Tiquinho Soares é o titular. Inclusive, ele deu uma assistência no primeiro jogo. Foi 1-1, primeiro jogo, uma assistência do Tiquinho Soares. Então, não é realmente o momento de falar em transferência, antes de você jogar praticamente uma final, né? Como é que o cara vai falar que está saindo de um clube antes de jogar uma final dessa, que é a pré-Champions, para o Olympiacos? Por isso, o John Textor não quis falar sobre o Tiquinho Soares. O que eu sei... Já disse aqui, ele gostou muito do projeto. Vai ter esse jogo que vai ser determinante, né? Pode ser que, se o Olympiacos classificar para a fase de grupos, queira segurar o Tiquinho Soares de qualquer maneira. Se houver ali uma eliminação, as coisas ficam melhores para o Botafogo, né? Mas no final das contas, o que vai valer mesmo é dinheiro no bolso, né? O Olympiacos vai propor um valor e o John Textor vai ver se vale a pena pagar esse valor ou não. A vontade do jogador, a gente está vendo que existe. Pode ser que, se o Olympiacos for para a Champions League, ele diminua até um pouco essa vontade, porque todo jogador gosta de jogar uma Champions. Temos que ser sinceros. Então é aquilo, né? Não custa nada. Na semana que vem a gente dá uma torcida aí pelo Maccabi Haifa, né? Porque o Tiquinho Soares saindo da Champions, acho que as coisas ficam melhores até para o Olympiacos liberar e para a vontade dele continuar muito grande de vir para o Botafogo. Beleza? Então essas são as situações de hoje que eu consegui apurar lá no Newton Santos.
Beleza? Vou colocar o vídeo do Luiz Henrique aí para vocês assistirem a minha pergunta e a resposta do Luiz Henrique. O cria que voltou para o Botafogo. Um abraço, até a próxima. Luiz, boa tarde. Matheus Medeiros. Primeiro eu queria que você falasse sobre preferências, né? Porque o Botafogo vem montando um elenco em que ele está tendo sempre 3 jogadores mais ou menos por posição. E os seus números dizem que você é muito mesclado em jogar na ponta direita, na ponta esquerda. Queria saber qual a sua preferência, se você prefere na esquerda ou na direita. E como que foi a sua experiência com o São Paulo e está sendo agora esse início com o Luiz Castro aqui no Botafogo? Boa tarde, Matheus. Eu acho que desde sempre, eu sempre joguei ou na esquerda ou na direita. Eu me sinto melhor jogando pela esquerda, mas não vai ser um problema se o professor me colocar na direita também. E, cara, minha relação com o São Paulo, eu acho que no começo foi uma boa relação. Ele chegou, me colocou para jogar. Depois também não entendi o porquê de não ter jogado mais, nunca me explicou também. Mas isso aí é o futebol, a gente tem que levar na boa, tem cabeça quente. E eu espero agora, junto com o Luiz Castro, que já conversou bastante comigo, já sempre pergunta se eu estou bem para jogar. Eu espero me dar bem com ele e isso aí vir resultado para o Botafogo.